Bom dia, queridos alunos. Hoje teremos aula de História, semana 3, PET, volume 1, 2021, quarto ano. Professora Janice, professora Gisélia. O tema: quais são as partes da cidade? Recapitulando. Bom, coleguinha, lembramos que o município tem a parte rural e a parte urbana. A urbana é chamada cidade. Agora vamos entender como as partes das cidades acontecem com você, quando nos contar as características do meio onde você mora. Então vamos lá? Para saber mais. Quais são as partes de uma cidade? As cidades são divididas em partes denominadas bairros, que são o local onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham, convivem umas com as outras. A casa, a escola em que você estuda estão localizadas em uma rua, que faz parte de uma quadra ou um quarteirão. O conjunto de quadra ou quarteirões, casas, comércios e praças formam o bairro. De modo geral, os bairros são formados por diversas moradias, sendo chamados bairros residenciais. Os comércios que existem são para atender às necessidades dos moradores. Nos bairros residenciais, encontramos normalmente ruas que não possuem muito movimento de veículos. As pessoas ficam mais tranquilas. Em alguns bairros, as crianças podem até brincar na rua sem correrem grandes riscos de atropelamentos. Também vamos encontrar bairros que são predominantemente voltados para o comércio e serviço. São chamados bairros comerciais ou centros das cidades. Nos bairros comerciais é mais comum encontrarmos avenidas, que permitem grandes quantidades de fluxo de carros, ônibus e outros. Existem também bairros industriais, onde concentram um grande número de indústrias ou fábricas. Mesmo sendo chamado assim, existem moradias de antigos habitantes. Nesses bairros industriais, tendem a ter mais poluições, tanto sonora, visual, do ar e da água. Costumam trazer problema para os moradores em torno. Esse texto foi tirado do link abaixo. Para aprender palavras novas. No texto teve a palavra fluxo, que significa designação do que se movimenta do modo contínuo. Exemplo: fluxo de veículos, fluxo de pessoas, fluxo de dinheiro no caixa, fluxo de água. É uma movimentação daquilo. E também teve a palavra avenidas, extensa e larga via urbana, às vezes marginada por árvores. São umas ruas muito largas, muito movimentadas. Agora vamos para as atividades. Número 1. O texto acima explica como a cidade se divide, se organiza e se apresenta. Classifique os bairros. Descreva para nós como é o seu bairro. Letra A. Você mora em um bairro. Aí você vai escolher qual opção. Primeira opção: centro da cidade, onde predomina o comércio. Segunda opção: bairro residencial. Terceira opção: bairro industrial. Se você tiver dúvida nessa classificação de bairros, você pode voltar no texto ou voltar no vídeo que a gente explicou no texto acima. Letra B. Descreva o bairro que mora. Para ajudar a pensar a rotina do bairro, características próprias do lugar, como praça, campo de futebol ou outras coisas do gênero. Nesse você vai me contar com as suas palavras como é o bairro que você mora e o que mais caracteriza, o que mais você lembra dele. Número 2. Responda de acordo com o texto. A. Como se chama o conjunto de moradias, ruas, quadras, quarteirões que formam as cidades? Marque com X. Primeira opção: quadras ou quarteirões. Segunda opção: bairro. Terceira opção: semáforo. Quarta opção: município. Letra B. Onde se localiza uma casa, escola ou qualquer tipo de construção? Costumam nomeá-las com o nome de pessoas importantes da história do município ou história geral. Marque com X também.
Primeira opção, quadras. Segunda opção, cidades. Terceira opção, ruas ou avenidas. Quarta opção, bairro. Letra C. Qual a classificação de bairro que concentra o maior número de indústrias ou fábricas? Letra A, residencial, industrial, comercial ou ecológico. Letra D. Um bairro que predomina residências, moradias ou casas são chamados de: primeira opção, residencial. Segunda opção, industrial. Terceira opção, comercial. Quarta opção, ecológico. Letra E. Os centros das cidades são bairros mais movimentados e concentram a maior quantidade de comércios. Por esse motivo, são nominados de bairros: primeira opção, residencial. Segunda opção, industrial. Terceira opção, comercial. E quarta opção, ecológicos. Número 3. Nos bairros industriais, por consequência da ação industrial, quando negligenciada de alguns empresários, podem haver alguns tipos de poluição. Letra A. Como se chama a poluição de barulhos, sons altos, fortes ou estridentes? Primeira opção, poluição visual. Segunda opção, poluição das águas e poluição hídrica. Terceira opção, poluição sonora. Marque um X na opção que você acha que é. Letra B. Poluição de excesso de propagandas, muita informação para os olhos, é conhecida como: primeira opção, poluição do solo. Segunda opção, poluição do ar ou poluição atmosférica. Terceira opção, poluição visual. Marque um X na opção que você acha que é. Número 4. Partilhando histórias. Todo município tem sua própria história. Muitas pessoas moram no mesmo lugar por gerações. Os bisavós moravam, os avós moravam, os pais e você. Por isso, costumam saber a história da origem da formação da cidade ou zona rural que mora. Mesmo quando isso acontece, de várias gerações morarem na mesma cidade, quando as pessoas mudam para nova residência, em pouco tempo escuta sobre lendas, mito e histórias do lugar. Então, proponho que aqui, nas linhas abaixo, você escreva uma lenda, um conto ou uma história do município em que você vive. Para isso, você vai precisar de ajuda de um responsável, de um adulto da sua casa. E ele vai te contar uma história do seu município, da sua rua ou do seu bairro e você vai escrever. Não esqueça de mandar foto da atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula!